festa. Glória a Deus. Por você. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Já imaginando, meus irmãos, que o Senhor já está enviando o anjo dele para nos levar. Já imaginaram que o Senhor vai arrebatar o povo dele hoje, vai buscar hoje a igreja dele. Pode soltar aí, pastor. Vamos louvar o Senhor como se fosse agora o último culto. O último culto nosso. O último culto nosso. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vai abraçar. Te prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vai abraçar. Te prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Muitos crentes vão subir sem deixar explicação. Carros vão desgovernar e perder a direção. A igreja de Jesus ninguém mais vai encontrar. Foi arrancada daqui, já está com Jeová. Oh, glória! É Deus! É assim mesmo, Jeová! A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vai abraçar. Te prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Aleluia! Igreja piquenicada, Jesus Cristo vem aí. Fique com as prudentes, preparada pra subir. A aprovação deste mundo não se dá pra comparar. Aquelas maravilhas e a glória que Deus dá. Aleluia! Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. Na igreja de Jesus vai estar glorificando naquele grande banquete. O nome vai abraçar. Se encontrar, irmão, é com Jesus se encontrar. Aleluia a Deus. Isso, meu irmão. É pra descer até o fim. Aqui é a palavra do Senhor. É pra descer até o fim. Aleluia a Deus. Vai haver festa. E vai ter a igreja vai entrar naquele grande banquete. O noivo se prepare, meu irmão, e com Jesus. E vai ter anjo voando. a igreja de Jesus. Vamos fazer uma naquele grande banquete. O noivo vai abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai, aqui agora, vai haver festa desse jeito, ó. E vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vai abraçar. Te prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver Festa no céu e vai ter e vai ter anjos voando. a igreja De Jesus vai entrar vai estar glorificando naquele grande banquete. o noivo vai abraçar. Te prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. É, meu irmão. Aleluia! É, Jeová! Glória, glória, glória! Glória a Deus. É Deus tremendo! O noivo vai abraçar cada um de nós. Glória! Que maravilhas, hein? Ser abraçada por Ele. Imagine aí, meus irmãos. Imagine aí você entrando naquela cidade linda, sendo recebida por Ele, abraçada por Ele, servido por Ele. Vale a pena, irmão. Vale a pena toda a luta, toda a angústia que nós estamos passando aqui. Porque quando nós subir para lá, não haverá nada mais disso. Aleluia! Não haverá nada mais disso, meus irmãos. É Jesus! Nós
glória com o Pai. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Vale a pena. Vale a pena passar todas as dificuldades que nós estamos passando aqui. A festa será muito grande. O abraço de Jesus será muito gostoso. Oh, glória, aleluia! Vamos permanecer, irmãos. Vamos orar, vamos jejuar, vamos unir a nossa força. Porque o melhor está por vir. O melhor está por vir, meu irmão. O melhor está por vir. 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 Vamos crer. Glória! O teu Deus vai vir te buscar. Vai te abraçar. Vai te servir. Aleluia! Vale a pena, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós te exaltamos, te adoramos. Ó Deus, por toda a dificuldade que nós estamos passando, crendo, ó Deus, que haverá um dia que tudo isso vai acabar. E nós vamos estar com o Senhor, Deus. Nos ajude, Deus, ir até o fim. Permanecer até o fim, Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, pode se sentar, amém? Nós agradecemos ao Senhor por essa noite. E lembra, meus irmãos, de Paulo e Silas. Eles apanharam, mas eles adoraram o Senhor. Eu convido você, meus irmãos, 15 minutos por dia, a adorar o Senhor. Arruma uma canção que ela se transforme em oração. Por exemplo, tem aquele hino que diz assim, ó, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Eu te convido você a fazer essa campanha. De hoje até no próximo domingo, você tirar 15 dias, 15 minutos, do jeito que você estiver, aonde você estiver, feche os seus olhos e cante essa canção se você não dá conta. Aleluia! Eu convido você, meu irmão, para fazer este propósito. Todos que estão aqui, eu convido, em nome de Jesus. Faça esse propósito, meu irmão, de 15 minutos. É o propósito desse hino. Se der os 15 minutos, o hino acabar, começa de novo, até dar os 15 minutos. Mas eu convido você para fazer 15 minutos de louvor e adoração ao Senhor com essa canção. E a próxima canção da próxima semana, o Senhor vai trazer no meu coração ao coração do pastor. E nós vamos fazer 15 minutos de adoração. É adorar, irmão, não é pedir, não. É só adorar. Se você não está sabendo orar, use esse hino como uma oração para você. Vem cá, pastor Gerson, orar pelo pregador dessa noite. E nós agradecemos ao Senhor. Aleluia! Isso não é comigo, meus irmãos, é com o Senhor. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amém? Aleluia, seu cumprimento, irmão, na paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria exaltar e agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é tremendo, irmão, você tem que ir até o fim. Porque você vê o jovem Estevão, ele foi apedrejado. Ele era jovem, como eu e você foi um dia jovem. Hoje eu falo para os jovens, você que é jovem, está sentado nesse banco, nessa cadeira, você tem que ser igual a Estevão. Hoje a geração está perversa. O que Deus me mostra, no que Deus mostra para a irmã Maria, o que o Senhor me mostrava, é que a nossa geração está morta. O jovem está morrendo. Você entendeu? Isso aí é o que Deus está mostrando, é que a geração da igreja, a geração que é futura, presente, que o Senhor dá, está morta, meu irmão. Porque está levantando cantores aí, famosos, cantores que estão aí gospel, que está levando os nossos jovens, sabe o que? A perdição. Tem festa gospel, tem várias coisas gospel hoje para tirar os jovens da presença do Senhor. Isso está matando a igreja. Você está vendo quantos jovens tem aqui dentro? Onde estão os jovens hoje? Na festa gospel, meu irmão. Estão indo lá na festa gospel, chega lá, que acontece, o diabo pega e você está perdendo o seu filho, está perdendo a tua casa, a tua família. A igreja está perdendo a direção, meu irmão. Estevão foi um jovem, José também foi um jovem. Você vê que José não teve aquilo que o jovem queria ter. José foi parar no calabouço, na prisão.
Hoje as pessoas querem o quê? A libertinagem, né? Você vê os cantores gospel que estão fazendo, levando para show, o jovem para show hoje. Você sai da igreja e vai para o show, meu irmão. Chega lá, sabe o que? O capeta pega, o demônio pega, sabe o que acontece em casa? Ele mata a mãe, mata o irmão e mata a irmã. Você entendeu o que acontece? Porque é lá nesse show que está. Lá nesse show que entra o diabo, meu irmão. É isso que nós temos que orar pelos nossos filhos, para que o diabo não venha pegar nossos filhos, a nossa família. Porque o diabo quer o quê? Pegar nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, destruir a herança de Deus na nossa vida, que foi o que o Senhor te deu. Foi os filhos, é a herança do pai e da mãe que o Senhor deu. Estevão foi um deles, José foi um deles, mas você vê que José, ele passou aquilo na vida dele. Ele não foi um jovem que teve tudo ali. Não, ele passou a maior parte dele na prisão, porque ele pregava uma palavra genuína, um evangelho genuíno, um evangelho que cura, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma. Hoje você vê eles pregando o evangelho o quê? Da libertinagem. Você pode vir do jeito que está e fica do jeito que está e não tem problema não. Pode dançar, pode fazer o que você quiser, que você vai para o céu desse mesmo jeito. Venha como você está, mas não permanece como está. Tem que haver mudança, porque esse evangelho aqui, meu irmão, se não haver mudança, não vale a pena servir a Jesus Cristo. Essa palavra aqui, se não tiver mudança na minha vida, não vale a pena eu servir o Senhor. É melhor pegar e sair lá para fora, é muito mais vantagem para mim do que estar perdendo tempo na casa do Senhor. O que eu venho fazer na casa do Senhor? Adorar Ele e glorificar Ele. Se eu não estiver fazendo isso, eu tenho que ir lá para fora, que é muito mais vantagem. Eu não faço nenhuma coisa, não faço nem outra. E isso está acontecendo com o jovem. Hoje tem as festas gospel da igreja. Cada culto tem culto para criança, tem culto para jovem, tem culto para adolescente, tem culto para todo mundo. Mas a palavra do Senhor, ela não mudou, ela continua a mesma. O mesmo culto que é para o jovem, o mesmo culto que é para o adulto, não mudou, meu irmão. Ela continua a mesma. Não mudou. Quem muda é o homem, muda, mas o Senhor não muda. A palavra dele continua a mesma, né? O jovem Estevão passou o que passou, mas ele viu os céus abertos e a glória do Pai descendo e subindo. Mas ele glorificou o Senhor. E hoje você vê o que a Marli viu, é uma igreja morta. É uma igreja que o Senhor tem mostrado que está caído, o jovem está caído. O Senhor me despertava nessa manhã, 5 horas da manhã, eu pulei da cama, assustado. É o Senhor me despertando, meu irmão, para a última hora. Porque a última hora vem e já está aí. Vai ter algo muito grande aqui nesse lugar que vai acontecer. Muitas igrejas, o Senhor fala que vai descer para baixo. Não vai suportar o que vai vir nesse lugar. Vai ser algo muito grande. Esteja preparado você. Pega a armadura do Senhor. Esteja revestido do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que hoje não prega mais na igreja. Reveste das armaduras, reveste do Espírito Santo de Deus, para que você possa suportar os dias maus na tua vida. Para que você possa suportar firme e forte. Não fica como o crente ping-pong. Porque o crente ping-pong, sabe o que acontece com ele? Ele não firma. Ele está hoje aqui, amanhã ele está lá. Seja firmado em Jesus, meu irmão. Não deixe que você vá lá em outro lugar, o diabo coloca o demônio em você e a sua vida começa a virar de ponta cabeça. Pega a direção de Deus na tua vida, toma posição, porque o Senhor quer abençoar a tua vida, quer abençoar a tua casa. Amém? Vou estar orando para o pastor que vai trazer a palavra, né, pastor? Amém? Espírito Santo de Deus, aqui está o teu servo, Senhor. Usa ele tremendamente, Senhor, na tua presença, meu Pai. Jesus querido, vem abençoar, Senhor. Jesus, meu Pai, dê sabedoria, dê conhecimento, unção, meu Pai, que o Senhor, eu já sei que o Senhor está derramado na vida dele. Derrama muito mais, meu Pai, porque eu quero ver os sinais do Senhor, meu Pai. Eu não vim aqui, meu Pai, para sair da mesma forma que entrei, mas vim aqui, meu Pai, para ser cheio do teu poder, cheio da tua unção, cheio da tua graça. Pai, essas pessoas que estão aqui, meu Pai, que vieram, meu Pai, em busca de algo, Senhor, para cada vida, meu Pai, que eles venham sair daqui cheios, Senhor, transbordando do teu poder, da tua graça, da tua unção. Usa o teu servo neste lugar nessa noite, meu Pai, que ele venha trazer uma palavra, um evangelho genuíno da parte do Senhor, meu Pai, que não seja ele, mas seja o teu Espírito Santo, meu Pai, enchendo, Senhor, a boca dele, meu Pai, o coração dele, cheio da tua graça, cheio do conhecimento que vem da parte do Senhor, meu Pai. E assim eu te peço, crendo, meu Pai, na vitória e no milagre, Senhor, para a tua igreja neste lugar, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Amém. A palavra está com o pastor. Amém. Glória a Deus. Amém, Marcos? Eu cumprimento a igreja também com a paz do Senhor.
irmãos que eu ainda não tinha visto, eu quero te dizer que Deus ele tem algo especial para nós, para a igreja de Deus, nesta noite. Ele tem vitória para cada um de nós. Você que entrou aqui, você entrou porque Deus te trouxe. E nesta noite, a palavra do Senhor, ela vai mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa trajetória. Amém? Eu quero que você, nesta noite, abra comigo a tua Bíblia, no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, onde vamos estar ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, igreja. Aleluia. Ele tem sido fiel na sua vida. Amém? Ele tem sido fiel na minha vida. Ele continua fiel. Presta bastante atenção nesta mensagem desta noite, porque é uma mensagem que vai mudar a nossa vida, a nossa trajetória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não entrou nesta campanha, entra nesta campanha. Todos os dias eu estou fazendo 1 hora de oração, de 9 às 10. Quem quiser orar comigo, ou quem quiser oração, pode me ligar nesse horário de 9 às 10, porque o meu jejum mesmo está sendo de meia-noite até meio-dia. Mas eu tiro essa hora específica e depois durante o dia oro também várias vezes. Então você que precisar, é você que precisar e que quer orar. Se você não quer orar, não me liga não, que eu não estou para perder tempo não, irmão. Eu estou levando as coisas a sério. Se você não quer orar, se quer ficar um dia aqui, outro lá, se não quer ficar na presença de Deus, por favor, não me liga não. Deixa eu orar para quem quer. Para quem quer levar as coisas de Deus a sério. Amém? Agora você que quer, que precisa, que sabe, Senhor, cuida de mim, pode ligar, vamos orar junto, que nós vamos vencer junto em nome de Jesus. Aleluias. Você abriu a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. Encontrou? Amém? Deixa eu só beber um pouquinho de água e depois nós vamos ler. A palavra do Senhor, aqui através do apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como se nos outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler o 8 todos juntos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor. Aplaude ao Senhor, engrandece o teu nome, exalta Ele, porque só Ele
é que é o nosso pastor e pode nos dar a vitória. Aleluias. Amados, nessa noite é uma mensagem que vai mexer com a trajetória da nossa vida. Se você não estiver dormindo, você vai prestar atenção. Se você estiver, pega as suas coisas e vai embora. Vai dormir em casa, porque senão você vai perder tempo aqui. Amém? Glória a Deus. E o título da mensagem nessa noite é: qual o preço da nossa salvação? Pergunta para o seu irmão: qual é o preço da sua salvação? Será que a nossa salvação porventura tem um preço? Será que nós poderíamos pagar um preço pela nossa salvação? Ao decorrer desta mensagem, nós vamos ver qual é o preço da nossa salvação. Vamos ver se seria ou se será possível nós pagar, ou se vamos pagar o que deveríamos pagar. Quando eu medito nesta mensagem de Paulo, que Paulo ele dá essa mensagem, amada igreja, para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Éfeso, que outrora foi uma igreja criada pelo próprio apóstolo Paulo, mas quando ele estava ainda livre, nos anos 60 a 63, depois que Cristo morreu, Paulo, o que ele faz? Ele desenvolve esta igreja e começa a escrever essa carta para a igreja de Éfeso, que hoje se situa na Turquia. Mas o apóstolo Paulo, ele, no momento que ele escreve, ele começa a escrever, ele está preso ali em Roma, simplesmente por pregar a palavra de Deus, a mensagem da cruz. O pastor, o que você quer dizer com isso? Amado, quando nós queremos pregar a mensagem, viver a mensagem, ter uma vida com o Senhor, olha, a nossa vida não vai ser fácil nesta terra, a nossa vida não vai ser fácil, mas o Senhor certamente nos dará a vitória, porque nós estamos fazendo aquilo que Ele instituiu para fazermos. Então o apóstolo Paulo, ele se vê na necessidade de ajudar a igreja a qual ele criou, aos servos de Deus a qual ele formou, porque ele fala que a igreja estava crescendo muito no amor, na oração, no conhecimento e se desenvolvendo na presença de Deus. E é tão estranho que nós vemos Paulo de dentro da prisão escrevendo a carta, consolando os seus irmãos, a qual deveria ser o contrário, sim ou não? É quem está fora da prisão que hoje em dia vai consolar os que estão lá, fazer visita, levar uma mensagem de fé, uma palavra, mas aqui é o contrário. O Paulo, ele chegou num ponto que sofreu tanto, que ele sabia que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele sabia que deveria confortar a igreja, o salmo, que deveria pregar a palavra a tempo e fora de tempo, e deveria levar a salvação aos corações perdidos. Sim, imagina Paulo dentro da prisão, quantos prisioneiros que ele não ganhou para o Senhor, quantos que não foi transformado pelo amor da palavra, quantos que não foi transformado pelo testemunho do apóstolo, e ele vivendo o seu testemunho, ele vira para a igreja, escreve a carta para a igreja que estava livre, a igreja de Éfeso, e diz assim: olha, e vos vivificou, estando vós morto nos seus delitos, nos seus pecados e nas ofensas. Em outras palavras, ele está dizendo: igreja, continua firme, continua na presença de Deus, porque foi Deus, foi o Senhor Jesus que vivificou. Vivificar significa nos dar vida, uma vida de qualidade, uma vida de abundância. Continua na presença de Deus, porque só Deus pode dar vida. Sabe por que muitos estão hoje em dia
talvez dentro da igreja e continua sofrendo, porque não aceita essa vivificação de Deus, não aceita a vida de Deus, porque a vida de Deus, ela traz qualidade na vida de um crente, ela traz qualidade na vida de um homem e de uma mulher, ela traz sinais, porque o apóstolo Paulo, ele fala, eu trago em minhas marcas porque ele foi vivificado pela presença do Senhor. Nós temos que ser vivificados, nós temos que sermos transformados, nós temos que deixar a vida de Deus entrar dentro de nós. É isso que ele fala, amados, deixa a vida de Deus entrar dentro de vocês, deixa a vida de Deus entrar dentro de nós. Porque ele fala assim, porque em outro tempo nós não tínhamos uma vida, estava condenado, mas agora não. Nós podemos escolher uma vida eterna, porque uma vida vivificada por Deus é uma vida eterna, é uma vida que traz o quê? Abundância, transformação na presença de Deus. E ele continua, em que noutros tempos andava segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes, as potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então o apóstolo Paulo, ele traz aqui para nós dois grupos. Ele traz o grupo que é a tua igreja, que caminha na presença de Deus, que é o quê? Vivificada, que recebe a presença de Deus, que recebe a palavra de Deus, que anda na presença de Deus. E ele traz um outro grupo, que é o grupo dos desobedientes, aqueles que não aceitam a palavra de Deus, aqueles que continuam no pecado e no seu delito, aqueles que não querem mais transformação. Mas glória a Deus, que eu posso ver aqui pessoas que querem a transformação, que são vivificadas, que têm o Espírito Santo de Deus, que quer perseverar na presença do Senhor. Glória a Deus. Que sabe o valor que é a sua salvação, a nossa salvação. Não é verdade, igreja? Aleluia. Então nós temos que ser o quê? Obediente. Entre os quais também antes andava nos nossos próprios deleites, nos nossos próprios desejos. Mas uma coisa é certa: quando Deus nos vivificou, os nossos desejos, os nossos deleites, as nossas vontades, foi colocado um ponto final, porque aí nós começamos o quê? A fazer a vontade daquele que nos enviou, o Deus Todo-Poderoso. E ele mudou o quê? A nossa natureza, porque a nossa natureza era a natureza de filhos da ira, de condenado para sempre. Sim ou não? Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 2:14. Vamos ver como era a nossa natureza, nossa pessoa humana. A palavra de Deus fala que nós estávamos condenados para sempre. Alguém encontrou? Colossenses 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluias. Então o Senhor Jesus, o que ele fez? Nós havíamos uma condenação eterna, que era uma cédula, e essa cédula pode se chamar pecado, o preço do nosso pecado, ou pode se chamar morte eterna. Então nós estávamos condenados para sempre para ir ao inferno. Mas o Senhor Jesus, quando ele caminhou até nós, ou na realidade ele caminhou primeiro por esse mundo, fez a vontade do Pai, cumpriu a vontade do Pai. Lá em João 3,16 fala que o Pai
amou o mundo de tal maneira que ofereceu o teu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E ele aceitou, ele não correu disso. Ele não correndo disso, o que é que ele fez? Ele chegou até Satanás depois da sua morte, foi até Colossenses 2,14 e riscou a dívida que nós tínhamos com o inferno, que nós tínhamos com Satanás, com as suas próprias mãos. E ele riscando essa cédula, o que ele fez? Ele deu uma escolha pessoal para cada um de nós. Ele chegou, aleluias, para a irmã Lucy e falou: irmã Lucy, você quer ser vivificada? Você quer viver a minha vida? Você quer ser transformada? Pastor Gerson, você quer ser vivificado? Quer uma nova vida? Quer transformação? Ramasudecou Managachai. É interessante que ele chegou em muitas pessoas, e muitas pessoas também puderam dizer: não, eu não quero ser vivificado. Mas muitos disseram: sim, eu quero mudança, eu quero caminhar contigo. Oh, Xaramanaia. E quando eu olho para a igreja, eu vejo pessoas que fizeram a decisão do sim e falou: eu quero, porque eu entendo o preço, eu entendo que essa é a minha única oportunidade de nunca mais precisar pagar a cédula, de nunca mais ter débito com o diabo, mas crédito com o Senhor. Foi isso que ele fez. E a palavra de Deus nos ensina. Sabe por que ele fez isso? Porque ele é riquíssimo em misericórdia para nos amar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Quando ele riscou a cédula, ele nos perdoou. Quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele nos perdoou. Aleluia, glória a Deus. Quando ele levou aquela cruz pesada, ele nos perdoou, porque os nossos pecados, aqui diz em Colossenses 2,14, diz que foi cravado na cruz. Aleluia. Cravado na cruz. Será que alguém mais poderia fazer isso por nós? Será? E quanto que o Senhor Jesus cobrou por isso até agora? Nós estamos vendo aqui ele falando que cobrou alguma coisa? Não. Simplesmente ele fez gratuitamente. E nós vamos ir, porque ainda tem muita coisa aqui. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou mais uma vez no versículo 5, juntamente com Cristo, pela graça sois, pela graça, pelo sacrifício de Deus na cruz do Calvário, nós somos salvos. Basta simplesmente cada um aceitar ou não o sacrifício, aceitar ou não a Deus como aquele que vai instruir a nossa vida, que vai direcionar a nossa vida, que vai nos fazer andar. Sabe por quê? Se o homem, se ele quiser instruir a sua vida por ele próprio, ele acaba tropeçando e caindo. Deus fiel. Porque Deus manda ele para a direita, ele vai para a esquerda. Deus manda ele olhar para cima, ele olha para baixo. Deus manda ele confiar nele, ele acaba confiando nos homens e acaba se decepcionando. Mas Deus é fiel. Mesmo assim, ele ainda continua nos dando oportunidade. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou juntamente com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais com o Senhor. Sabe que nós podemos nos alegrar nisso? Aleluias.
Muitos de nós nesses dias, nós estamos preocupados em construir, em ter, em juntar, em fazer isso, fazer aquilo outro. Sabe o que nós achamos? Será que o apóstolo Paulo estava preocupado? Ou aliás, pelas riquezas, por tudo que ele tinha, ele abriu mão de tudo para pregar o Evangelho. Ele abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes, meu amado, minha amada, nós estamos preocupados em ter tanto aqui, mas nós não estamos preocupados em juntar tesouros no reino do céu. Porque aqui o Senhor Jesus, ele usa o apóstolo Paulo para nos ensinar que vai chegar um dia que nós vamos assentar nos lugares celestiais. E muitas das vezes nós estamos tão preocupados em ajuntar aqui. Olha, amado, eu quero te dizer uma coisa: a preocupação é tanta. Olha, os dias estão se findando nesta terra. E a ordem mundial está aproximando o tempo dela controlar o mundo todo. Está se aproximando o tempo de onde Cristo, ele começar a colocar o teu reino na terra e começar a apertar com o povo. E sabe o que vai acontecer quando controlar o mundo e a ordem mundial começar? Tudo aquilo que nós juntamos vai ser dividido. Vai ser como se você não tivesse juntado nada. Essa é a realidade. Aqueles que não têm vão chegar e vão apoderar dos seus bens. E nós não vamos poder dizer absolutamente nada. Desapega das coisas desse mundo, meu irmão, minha irmã. Desapega. Você quer sentar nos lugares celestiais? Então não fica fazendo trono nesta terra. É certo que nós devemos trabalhar, nós temos que nos manter, nós temos que fazer o que nós devemos aqui. Mas não podemos esquecer que Mateus 6,33 nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Entende? Sabe por quê? Porque se chegar o momento de isso acontecer e nós ainda estiver na terra, nós não vamos perder a nossa salvação por causa de bem, não vamos perder nossa salvação por causa de carro, não vamos perder por causa de casa, não vamos perder por causa do esposo, da esposa, do filho. Não, a salvação é individual e nós temos que batalhar para sermos salvos. Nós temos que continuar sendo vivificados pelo Senhor. Então, qual é o preço da sua salvação, da nossa salvação, pastor? Quanto custa? Será que eu tenho que pagar? Vamos ver então. A palavra de Deus, ela fala assim no versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela a sua benignidade para conosco em Cristo. Então veja bem, o Senhor, Ele tem o que para nós? Ele tem riquezas, sim ou não? Ele tem muitas e muitas e muitas coisas. Mas a maior riqueza que Ele tem para nós, sabe quando que Ele vai nos entregar? Olha o que está falando aqui, no século. Então vai ser depois da sua? Então vai ser na Nova Jerusalém? É a maior riqueza, meus amados. Ainda que você possa ter mansão de 75 milhões de pounds, igual tem meu patrão, se ele não tem Jesus, vai chegar um momento que aquela mansão vai ser invadida pelas pessoas que não têm. O que ele vai poder fazer? Igual essa semana eu trabalhei lá, mais de 12, eu acho que é 8 ou 12 quartos, nem mora lá, são os funcionários. Mas não vai valer nada. O que o Senhor tem mais precioso para nós, as nossas riquezas, vai ser o século vindouro.
E ele continua assim: olha, porque pela graça sois, por meio da, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual é o preço da nossa salvação? Para nós saber qual é o preço, vamos entender primeiro o que é salvação. O que nós precisamos ter para alcançar a nossa salvação? Ele está falando, pela graça sois salvo. Então uma coisa é, a salvação é de graça. Não precisamos pagar nada, porque o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. Então nós devemos o que? Aceitar o Senhor, cumprir com as promessas do Senhor. Mas só que ele está falando, pela graça sois salvo, mas tem um elemento que precisa ser acompanhado pela graça, para que a salvação se concretiza. Qual é esse elemento? Por intermédio da fé. Então ele é acompanhado, a salvação é acompanhada por um elemento básico, que não pode faltar na vida do homem ou da mulher, que é a fé. E o que é a fé, pastor? Abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus. Então a fé é o primeiro elemento que nós precisamos para que possamos ser salvos. Porque é de graça, mas tem um intermédio, uma ligação, e a ligação é a fé. O que é a fé então? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Está falando que a fé, quem encontrou a fé, o que? É o firme. Então o firme fundamento das coisas que não se espera, mas e que leva-nos às coisas que nós não vemos. Você já viu Jesus? Você já viu o céu? Você já viu as mansões celestiais, que diz lá em João 14, que o Senhor Jesus preparou com as próprias mãos para nós morar? Quem já viu? Mas o que faz nós crer nisso é a fé que uma vez nos foi dada, que é o firme fundamento, é algo que não move nem para lá e nem para cá, é algo fixo. Eu tenho fé no Senhor. Eu tenho fé que o Senhor preparou. Eu tenho fé que o Senhor irá me salvar. Então Ele, obviamente, irá, se eu continuar firme na minha fé. Continua lendo Hebreus. Quem estava lendo? Ou pode ir para o 6, versículo 6. Agora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé não é... Só entender. Então, veja bem, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se vê, mais das coisas que se espera. E o 6, né, nós vemos aqui que o nosso irmão pastor, ele terminou de ler aqui. Ora, a fé, o que a fé nos leva? Ela nos leva a agradar a Deus, né? E sem fé é impossível nós agradar a Deus, porque é necessário que nós tenhamos fé. Então, a salvação é pela graça, mas por intermédio da fé. E se a pessoa não tiver fé, não tem como ser salvo. Não tem como. Por quê? Porque aí tem esse intermédio. O tópico 1. A salvação de graça, sim. Mas para nós chegar à salvação, nós temos que ter fé que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, que Ele nos vivificou, que Ele é capaz e pode transformar a nossa vida, que Ele é capaz e pode nos mudar, Ele é capaz e pode nos restaurar, Ele é capaz e nos sustenta até o último dia. Então é isso que o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar a igreja. Olha, a igreja de Éfeso, vai surgir várias situações na caminhada cristã,
Eu estou aqui na cadeia, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu estou orando para vocês constantemente. E estou escrevendo para vocês, para que vocês possam perseverar, para que possam ser salvos por intermédio da fé. Não perca a fé. Não perca. Perseverem na presença do Senhor. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Mas é interessante que ele fala algo mais. E isto não vem de obras. Não vem de obras. Porque se viesse de obras, somente os ricos têm dinheiro, eles fariam várias obras e seriam salvos. Então o Senhor, Ele deixou tão aberto, porque tanto um rico como um pobre, tanto aquele que tem como aquele que não tem, ele pode chegar até a salvação, ele pode ser transformado, ele pode até entrar ao paraíso de Deus, ele pode. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Isso é dom de Deus. Até para a salvação. Nós temos que ter um dom de Deus, porque nós temos que perseverar. Ah, pastor, mas e aqueles que pregam que se eu não ofertar e não dizimar, eu não vou ser salvo? Amados, é mentira. O dízimo e a oferta, quando nós investimos na casa de Deus, sabe para quê? Será que você conseguiria pagar o preço que Jesus pagou por você na cruz do Calvário? Conseguiria? Hã? Você gostaria de ver mais almas sendo salvas? Aceitando o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Amém? Então nós temos que investir, nós temos que dizimar e ofertar, porque Malaquias 3:10 é bem claro. E se você não faz isso, chega um ponto, sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder a sua fé. Vai perder a sua fé. Porque se você não tem fé para investir, para ganhar alma, você não tem fé para ser salvo. Desculpa eu te falar, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. É para isso. É para manter a casa de Deus. Mas não te dará salvação. Não fica você pensando, igual muitos pastores pregam: ah, se você não dá o dízimo, se você não dá a oferta, você vai para o inferno. O inferno é consequência dos pecados e da desobediência do homem que não quer obedecer a Deus. Não é por isso. A palavra de Deus deve ser ensinada como ela é, como Deus ensinava, irmãos. É muito difícil, mas deve ser assim. Aleluias, glória a Deus. E olha, o segundo ponto que nós vemos, para que nós podemos manter a nossa salvação, nós vemos que não precisa pagar por ela, sim ou não? Mas depois que nós adquirimos ela, nós temos que manter, sim ou não? O primeiro ponto que nós temos que ter para manter é a fé. Porque o quê? É por intermédio da fé. Então nós temos que ter fé para manter a nossa salvação. Senão nós não vamos conseguir chegar até o final da nossa caminhada. E o segundo tópico, ou ponto, é o quê? O nosso esforço. Para nós manter a nossa salvação, nós temos que esforçar. Se nós não esforçar, o que acontece com nós? Nós vamos caminhar metade do caminho e muitas das vezes vamos desanimar, porque vai vir muitas provas, vai vir obstáculo, vai vir tristeza, dor, choro, angústia. Principalmente nesses dias de hoje, vai vir um peso espiritual tão grande que não está deixando mais os cristãos orar, não está deixando mais santificar, não está deixando mais buscar a Deus. Sabe por quê? Porque os cristãos estão mudando o foco. Os cristãos estão querendo assistir novela que diz que é para cristão.
Novela para o diabo, irmãos, é para quem não tem compromisso com Deus. Os cristãos estão passando mais tempo na internet do que com Deus. Os cristãos já não querem mais subir ao monte para orar, não quer mais jejuar, não quer mais se santificar para o Senhor. E nisso o que acontece? A maioria das coisas que tem nesse mundo, tudo é aí consagrado ao Satanás. E o Satanás, ele vai mudando os focos das pessoas. Porque o foco de Satanás, o que ele quer passar para as pessoas, é que o Senhor Jesus morreu em vão na cruz do Calvário. Ou o que ele quer passar muitas das vezes, sabe o que faz? Ele pega a cruz e coloca a cruz de cabeça para baixo. Porque o que ele quer passar é o seguinte: que Deus morreu em vão. Que o Senhor Jesus não teve vitória, a vitória foi dele. E muitos acabam aceitando, e nisso fica fraco. E não consegue buscar, mas amados, o Senhor Jesus morreu na cruz desse jeito, com ela para cima, mas ele não está mais lá, ele ressuscitou. Então nós temos que esforçar para manter a nossa salvação. Esforça, esforça, esforça. Sim. Sabe o que o Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos? Em Mateus 16, 24. Abra a sua Bíblia, vamos ler. Ele está mandando os seus discípulos esforçar para manter a salvação, para manter a chama acesa. Mateus 16, 24. Você encontrou? Então o que diz aí? Esforço, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser a salvação, se alguém quiser ser salvo, renuncie a si, toma a sua cruz. Vamos apegar nessa estrofe: renuncia a si mesmo. O que é renuncia a si mesmo? Renunciar a si mesmo, sabe o que é que Jesus está falando para os discípulos? Se vocês quiserem caminhar comigo, quem quer caminhar comigo não tem vontade própria, não tem desejo, deposita tudo em mim. A tua vontade é a minha vontade, o teu desejo é o meu desejo. E será que nós estamos vivendo assim hoje? O que você almeja é o que eu almejo. O que você quer é o que eu quero. Renunciar a si mesmo, essa é a parte mais difícil. Às vezes é fácil renunciar à esposa, igual muitos fazem hoje em dia, casa com outro. Ou a esposa renuncia o marido e casa com outro, e vem naquela bagunça dentro da igreja. É fácil renunciar ao namorado. É fácil renunciar a outras coisas, trabalho, porque aí a gente encontra outro. Mas renunciar a nós mesmos, deixar a nossa vontade nas mãos do Senhor e falar: Senhor, agora o Senhor me direciona, me diz tudo o que eu quero fazer, ou o que o Senhor quer que eu faça. Aí quando o Senhor, muitas das vezes, falar para a gente ir para um lugar, ou perseverar, ou passar semanas e semanas orando, nós não vamos querer. Pagar um preço, muitas das vezes nós não vamos querer. Esforço, igreja. Para nós manter a nossa salvação, nós temos que esforçar. Porque sem esforço não tem como. O que é que o Senhor Deus diz para Josué? Esforça-te e ser corajoso. Olha Josué, Moisés é morto. Para de chorar, para de murmurar, para de se prostrar à toa. Renuncie agora a si mesmo.
levanta, esforça e ser corajoso. Igreja, é um momento que a nossa salvação está em jogo, que muitos de nós estamos frios, que estamos vivendo um momento muito perigoso, onde nós mesmos, se nós não vigiar, nós não estamos tendo força nem para orar mais. Então é o momento que nós temos que ouvir a voz de Deus. Olha, Josué, olha a igreja de Deus, esforça, vamos esforçar nessa noite. Vamos esforçar, não vamos perder nossa salvação, é o bem mais precioso que nós temos. Você está pensando que nas mansões celestiais que o Senhor preparou para nós, vai precisar de dividir quarto um com o outro, igual 2, 3 famílias, às vezes na mesma casa dividindo o quarto? Não, amado. Talvez nós não temos dinheiro para comprar uma casa aqui, mas lá vai ser de graça, vai ser pelo esforço que nós esforçamos aqui, vai ser pela nossa caminhada, aleluia. Ou talvez você tenha aqui, mas não se apega nisso, porque, aleluia, tendo aqui não pode comprar lá. Lá é de graça, é como a salvação. Não deixe de esforçar. Viu o que aconteceu quando a irmã cantou o hino do terremoto? Né? Os dois na prisão, orando, buscando o Senhor, se esforçando, debaixo até mesmo de chicotada. O Paulo, debaixo até mesmo de sofrimento dentro da prisão. Mas ele estava ali, orando e escrevendo para os irmãos. E o servo de Deus estava ali, orando, e as cadeias se abriram, romperam tudo. Sabe por quê? O nosso esforço, ele toca no coração de Deus e vem a resposta para nós. Vem a resposta. Creia nessa noite aqui que tu terás a resposta que você precisa. Esforça. Eu quero te dizer uma coisa, muitas das vezes você fica pensando que a oração do pastor é poderosa, é isso, aquilo outro. Não, a sua oração talvez é até mais poderosa do que a do pastor. Sabe por quê? Deus atende pessoalmente. Deus atende pessoalmente. E se você esforçar, Ele te atenderá. Ah, pastor, mas eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Amado, olha, filhinhos, lembra que tem um advogado fiel, Jesus Cristo, junto ao Pai. E porventura, se nós pecarmos, pede perdão, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, e nós somos perdoados. Mas não volte a praticar, mas se esforça para que eu e você possamos ser atraídos pela misericórdia de Deus. E já estamos terminando o último e terceiro tópico final. Para manter a nossa salvação, nós temos que perseverar. 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 Então vira para o seu irmão e fala assim: persevera. Tenha fé. Esforça. Aleluia. Perguntou para ele? Agora pergunta então: qual é o preço da sua salvação? Então vamos perseverar? Vamos ver o que essa palavra nos fala a respeito de perseverança. Ele diz assim: que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque o apóstolo Paulo diz assim: aquele que se gloriar, que se glorie no Senhor. No Senhor. A glória, quem é digno de glória e honra é só o Senhor. Porque somos feitura tua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nelas. Então ele ensina o povo a perseverar. E quando nós falamos de perseverança, é tão difícil, sim ou não? Perseverar? Quem acha fácil perseverar? Ninguém acha fácil?
Eu vou baixar minha mão também, eu também não acho não, viu, irmãos? A perseverança é algo muito difícil, porque às vezes nós perseveramos 1 hora, 2, um dia, 2, 3, 4, uma semana, 2, 3, 4, um mês, um ano. Aí sabe o que acontece depois de um certo tempo? Nós passamos a ficar mais vulnerável, nós passamos a não ligar tanto. Lembra o que o Senhor Jesus nos instruiu? Portanto, vigiai e para que não entreis em... Então, por mais que nós perseveramos, a tentação está o que vindo ao nosso caminho, ao nosso encontro, sim ou não? A tentação para que nós possamos fazer algo que não agrada a Deus, ou sair do caminho da perseverança, vem. E aí, o que fazer, pastor? Glória a Jesus. Amados, é perseverar, é continuar na presença do Senhor. Porque a perseverança não pode ser um dia, ou 2, ou um ano, ou 2. Vamos ver então o que a Bíblia nos ensina aqui a respeito de perseverança. Porque o apóstolo Paulo estava ensinando os cristãos a também perseverar, sim ou não? Perseverar para manter a salvação. A palavra do Senhor, ela nos ensina em Mateus capítulo 7, 13. Pode abrir a sua Bíblia. Vamos ver o que ela nos ensina sobre perseverança, para nós manter a nossa salvação. Ela nos ensina algo que é muito difícil, às vezes nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque como o pastor falou aqui, há cantores gospel que estão enchendo os estádios, levando multidões. Há pregadores que estão enchendo os estádios,